Esta seção trata do polimorfismo, que é uma das características fundamentais da programação orientada a objetos. Nesse vídeo, nós vamos abordar principalmente o polimorfismo por subtipagem, que é implementado em C++ através dos métodos virtuais e das classes abstratas. Nós vimos que um dos conceitos fundamentais da programação orientada a objeto é o polimorfismo. O polimorfismo a gente pode resumir como sendo a capacidade de um trecho de um código de programação comportar-se de diversas formas dependendo do contexto. Então, a mesma função, o mesmo objeto, ele pode ter comportamentos diferentes dentro de um código a variar de acordo com a situação. Em C++, o polimorfismo é suportado de três maneiras. O polimorfismo paramétrico é aquele que você pode escrever, por exemplo, uma função genérica, passando como parâmetro a que tipo de dado ela se aplica. Em C++, isso é implementado através dos templates. Polimorfismo de função, que nós também já vimos, é quando você tem funções com o mesmo nome, funções operadores ou funções normais, que se comportam diferentemente de acordo com o tipo de parâmetro. Neste caso, o comportamento se dá porque o compilador, ao analisar o código-fonte, reconhece o tipo de parâmetro que está sendo passado e, durante a compilação, decide chamar uma versão da função ou outra versão. Então, este polimorfismo ele é resolvido, ou seja, o dilema de qual comportamento adotar é resolvido na compilação, early binding, o que dá uma maior eficiência computacional, porque não há nada a ser decidido durante a execução. Em compensação, não é tão flexível quanto o terceiro tipo de polimorfismo, que é o que nós vamos estudar especificamente nesta seção. O polimorfismo por subtipagem é aquele em que uma determinada hierarquia de classes pode ser passada, por exemplo, como parâmetro para uma função. Então, você tem uma função que prevê receber um objeto do tipo T, mas você, ao chamá-la, passa um objeto do tipo S, sendo que S herda de T. A princípio, isso pode parecer que não tem nada demais, porque todo objeto tipo S, no caso, contém um T, então eu posso perfeitamente, com qualquer função, se a função recebe como parâmetro um objeto de uma classe base, eu passar um objeto da classe derivada. Isso não tem nada de excepcional. O diferente aqui é você ter essa função que recebe como parâmetro um objeto da classe base. Você passa como parâmetro um objeto da classe derivada, e aí é que é a diferença, vai ser executado um método da classe derivada. Embora, quando tenha sido escrito o código daquela função que recebe o parâmetro da classe T, você colocou lá o nome do método da classe T. Na hora da execução, vai ser visto, essa função recebe como parâmetro um objeto do tipo T, mas ele está embutido, ele existe dentro de um objeto da classe S, que é uma classe herdeira. Acontece uma espécie de herança ao contrário, em que um comportamento do objeto base, do objeto tipo T, vai ser executado por uma função da classe derivada. Evidentemente, este tipo de resolução de polimorfismo só pode acontecer na hora da execução, é o late binding, porque apenas quando a função for chamada que vai ser possível verificar se aquele objeto da classe base existe enquanto objeto individual ou se ele está embutido, ele está herdado dentro de um objeto de uma classe maior, de uma classe derivada. Isso, evidentemente, envolve um teste em tempo real, que aumenta ligeiramente o tempo de execução, mas dá uma flexibilidade bem grande, como a gente vai ver nos nossos exemplos. Para que ocorra esse tipo de polimorfismo que a gente está estudando agora, ou seja, um determinado método que foi previsto, que foi declarado na classe base, seja executado chamando um método de uma classe derivada, a gente vai precisar que esse método tenha sido declarado como um método virtual, que é o conceito base em cima do qual vai se basear esse tipo de polimorfismo em C++. Então, por exemplo, na minha classe base, que eu pretendo que alguma outra classe herde dela, se eu penso que um determinado método deve exibir esse comportamento polimórfico, eu vou declará-lo como virtual, colocar um virtual na frente do nome do método. Em termos de característica de execução deste método propriamente dito, isso não muda absolutamente nada na forma de execução do método. Isso só indica que, se esta classe vier a ser herdada por outra classe e esta outra classe fizer o necessário para que esse método seja substituível, este comportamento polimórfico ocorrerá.
Mas se você simplesmente criar um objeto da classe base e chamar o método método, ele vai ser executado normalmente, não muda nada em termos de execução. Para que ocorra esse comportamento polimórfico do método, a primeira condição é que nós vimos é que ele seja declarado como virtual na classe base. Outra condição essencial é que exista uma classe derivada que herde desta classe base. Não existe esse tipo de comportamento polimórfico sem a existência de herança entre classes. Então, tem de existir a base, que declarou o método virtual, e tem de existir uma classe derivada que herde de base. A terceira condição é que a classe derivada redeclare um método com exatamente a mesma assinatura do que o método virtual que foi declarado na classe base. Aqui na nossa classe base, o método se chama método, então a classe derivada implementou um método exatamente igual. Ele recebia como parâmetro um inteiro, a classe derivada reimplementou o método com o mesmo tipo de parâmetro. Retornava void e aqui retornava void. Aqui na classe derivada eu não preciso declará-lo como virtual normalmente. Quem precisa dizer que o método é substituível, é virtualizável, é a classe base. Este método aqui agora está candidato a apresentar um comportamento polimórfico. Mas a princípio são duas classes, cada uma com seus métodos, então acontece o procedimento normal que a gente já viu, quando duas classes, uma herda da outra, elas declaram um método com o mesmo nome. Lembrar sempre que a gente está falando de uma herança normal, então tudo que vale para duas classes que herdam entre si continua sendo válido. Se você criar um objeto da classe derivada e chamar método, será chamado esta função membro aqui. Se você criar um objeto da classe base e chamar método, será chamado este método aqui. Se você criar um objeto da classe derivada e chamar base 4 pontos método, aí será chamado esse método aqui, mas esse não é um comportamento polimórfico. Aí você simplesmente tem no objeto da classe derivada duas funções chamadas método à disposição e usa a que quiser. Comportamento polimórfico vai acontecer se você chamar este método aqui da classe base, não através de um objeto, mas de um ponteiro que aponta para um objeto do tipo base. Aí pode acontecer o polimorfismo. Nós sabemos que ponteiros que apontam para objetos da classe base, na realidade, lá na posição de memória, pode ter um base ou pode ter um derivado. Ponteiros que apontam para a base também podem apontar para objetos derivados, já que derivado também é um base. Então, se você tiver um ponteiro que aponta para um objeto do tipo base, pode ser que lá no local para onde esse ponteiro aponta exista ou um base propriamente dito, ou exista um derive. No momento da execução, o programa vai ver o que é que está efetivamente lá naquela posição de memória. Se for um objeto base mesmo, puro sangue, digamos assim, será chamado esta função denominada método. Mas, se naquela posição de memória para onde esse ponteiro aponta existir um derivado, na hora da execução será chamado esta função daqui. Então, os métodos virtuais podem exibir comportamento polimórfico se você tiver um ponteiro para a classe base. Isto é determinado em momento de execução. Se você tiver no mesmo programa ponteiros para objetos base, só que lá naquele local existem objetos de diferentes tipos, desde que todos esses tipos herdem de base. Você pode chamar, por exemplo, você pode ter um for cheio de ponteiros para base, e você vai fazer for de 1 a 50 e para cada um desses 50 ser executado uma função diferente, desde que lá naquela posição de memória existam objetos diferentes. Isso acontece quando 4 condiçõezinhas forem satisfeitas, que eu já mencionei, mas é importante a gente relembrar. O objeto foi declarado como virtual na classe base, uma classe derivada herda dessa classe base. Na classe derivada, o método que foi virtualizado é redefinido com exatamente a mesma assinatura, nome, parâmetro de entrada, parâmetro de saída, e, o mais importante, o método virtual seja acessado através de um ponteiro para o objeto da classe base, e não via um objeto de nenhuma das classes. Vamos ver um exemplinho aqui. Então, criei o objeto B do tipo base e PB, que é um ponteiro para a base. Criei D do tipo derivada e PD, que é um ponteiro para a derivada. Chamei B.método. Nem precisa pensar, não vai ocorrer polimorfismo, porque você está chamando o método
Em cima do objeto B, aí ocorre a chamada normal. Nem se você chamar em cima de um objeto da classe derivada, porque você está acessando o objeto. Eu armazeno em PB o endereço de D. Isso é possível, lembrar sempre. Todo objeto do tipo derivada também é um objeto tipo base. Então, ponteiros para base podem conter endereços de objeto da classe derivada. Nesta hora aqui, vai ocorrer polimorfismo. Você está chamando a função método de um ponteiro que aponta para um objeto do tipo base. A princípio, deveria ser chamado o método da classe base, já que eu estou usando um ponteiro que aponta para um objeto do tipo base. Mas, sabendo que o método é virtualizado, antes de decidir qual função chamar, a execução do programa vai fazer um switchzinho lá para ver nesta posição de memória para onde o PB aponta o que é que existe lá. Nós sabemos que o que existe lá é um objeto do tipo derivado. Então vai ser chamado a função membro da classe derivada. Aqui eu armazenei em PD o endereço de D. Nessa hora aqui não ocorre polimorfismo. Você tem que ter um ponteiro que aponte para uma base, mas que no local existe uma derivada. Aqui você tem um ponteiro que aponta para um derivado, evidentemente vai ser chamada a função membro da classe derivada. A função método na classe derivada não é virtual. Aqui é virtual, é da classe base. Aqui é substituível. Todas as classes que contêm métodos virtuais, é interessante, eu diria quase que obrigatório, que as classes bases com métodos virtuais também devem ter o destrutor virtual. Você tem um array de 50 ponteiros para a base. Todos apontam para, em tese, um objeto do tipo base. Porém, lá naquele local, pode ter objetos do tipo base, derivado e assim misturado. Quando você for destruir o array desses 50 ponteiros, você precisa chamar os destrutores das classes base e derivado. Precisa que para cada objeto seja chamado o destrutor correto. Se ele é base, chama o destrutor de base. Se ele é derivada, chama o destrutor de derivada. Por isso, é importante que a classe base tenha o seu destrutor também virtual. Quando você vai declarar as funções membro que são virtuais dentro de uma classe, a gente tem algumas palavras reservadas na linguagem C que só fazem sentido nessa situação. A primeira delas é override. Override você vai acrescentar uma função da classe derivada que vai sobrescrever uma função que foi declarada como virtual em uma classe base. Ou seja, override só pode ser acrescentado em funções de classes derivadas que sejam destinadas a substituir uma que seja virtual na classe base. Se você tentar declarar uma função membro normal de uma classe como override e não existir herança ou não existir na classe base uma função virtual, dá erro de compilação. Qual é a utilidade disso? Você, por exemplo, criou na classe base a função virtual func com F minúsculo. Na classe derivada, você queria criar uma função para substituir, mas você cometeu um erro de digitação e escreveu func com F maiúsculo. Se você não botar override nesta função aqui, o compilador vai fazer a compilação normal e vão ser duas funções completamente independentes. A função func na classe base, que não vai ser substituída por ninguém, porque não existe nenhuma função com o mesmo nome, e a função func maiúscula na classe derivada, que vai ser uma função dessa classe, mas completamente autônoma, sem nenhuma relação com a função virtual na classe base. Já se você tivesse declarado essa função aqui como override, na hora da compilação, o compilador lhe avisaria que esta função override não está substituindo ninguém, então tem um erro de código. Override é bastante útil e deve sempre ser usada porque nos protege contra esse tipo de esquecimento ou erro. Outra palavra que também é utilizada com métodos virtuais é final. Esse é menos utilizado. É quando você quer indicar que uma função substitui uma virtual, mas não pode ter nenhuma classe derivada da derivada que vá substituí-la. Por exemplo, na classe base, eu tenho func virtual. Na classe derivada 1, que herda de base, eu defini func e disse que era final. Se eu criar uma classe derivada 2, que herda de derivada 1, e eu tentar substituir novamente a função virtual func por outra especialização, dá erro, porque ela herdou de deriv1, que disse que func nesta classe aqui é final. E você pode combinar final e override em uma mesma função membro. Como é que é feito
esse late binds, essa resolução dinâmica. Então, se você criar um objeto da classe base, suponha que você fez a conta lá, ele contém 2 inteiros, ele deveria ter 8 bytes. Se você pedir o size off dele, vai ver que C++ vai retornar 9. Ele tem um byte oculto aí, que é essa vtable, uma tabela de métodos virtuais. É um bytezinho que ele usa para armazenar que tipo de objeto ele é especificamente. Então, se ele é um base mesmo, digamos, vai ter 0 lá. Já se ele é derivado, vai ter 1. Se for de outra classe que é de base, uma convenção interna feita pelo próprio compilador C++, na qual a gente não mexe. Toda chamada à função base começa com um switchzinho vendo este valor interno que está armazenado lá. Se for 0 é porque eu devo chamar tal método, se for 1 eu devo chamar tal método e assim vai. Isso é uma estrutura interna chamada vtable. Por que é importante você saber isso? Porque quando você vê às vezes o seu compilador dando erro dizendo que não encontrou a entrada correspondente na vtable, tem algum problema na sua hierarquia de classes. Por exemplo, uma classe derivada não declarou aquele método que ela deveria substituir, algum problema ligado a essas condições para polimorfismo. A gente viu que na classe base, você declara o método virtual e você pode, na classe base, oferecer uma implementação para esse método. E aqui na classe derivada, oferecer outra implementação. Se for chamado o método daqui vai ser executado tal implementação, se não, qual implementação. Porém, em algumas situações, a gente pode não implementar o método na classe base. A classe base passa a ser, então, puramente conceitual. O método virtual não existe na classe base. Isto a gente faz na classe base, você vai declarar a função membro método, com seus parâmetros, coisa e tal, mas no lugar do código dela, você vai botar este igual a 0. Então, você está declarando este método aí como um método virtual puro, dizendo que ele só pode ser executado nessa situação de polimorfismo. Ele nem existe na classe base. Ele só está lá declarado para servir como um slot, como um ponto de contato, para que as classes derivadas é que vão implementar esse método. Então, não existe o método virtual na classe base, o que faz com que esta classe esteja meio que incompleta. Porque eu não posso mais criar nenhum objeto desse tipo. Se eu criasse um objeto B do tipo base e tentasse chamar a função membro método, daria um erro porque ela não tem código de implementação, não tem a definição dela. Com isso, na hora que eu declaro a minha classe base com um ou mais de um método virtual puro, esta classe aqui, a classe base, se tornou uma classe abstrata. Elas recebem esse nome. Ou seja, classes abstratas são aquelas classes que contêm um ou mais de um métodos virtuais puros. Então, você não pode mais criar objetos do tipo base. Não pode criar B do tipo base, não pode criar um array de objetos do tipo base, porque não pode existir mais um objeto deste tipo. Mas você pode criar ponteiros para objetos desse tipo. E é isso que permitirá que ocorra comportamento polimórfico.